Está começando na Guará FM Empreender, o programa que fortalece as pequenas empresas, inspira novos negócios e conecta você ao sucesso. Com a apresentação de Nelson Fernandes. Informação, inovação, oportunidades e empreendedorismo no ar. Fique ligado, porque o futuro do seu negócio começa agora. Boa tarde. Aqui é Nelson Fernandes, na Guará FM 98.1 MHz, e este é o programa Empreender nas Pequenas Empresas. Tem um convite aqui para a noite no Teatro do Aplauso. Basta escrever, basta ligar. Também a oferta do bolo, promoção da Rádio Guará. São 5 horas 20 minutos. Previsão do tempo nesse momento, temperatura média mínima de 15 graus e máxima de 28 graus, com céu limpo. Você vai ficar aqui meia hora de programa para falarmos de empreendedorismo. Aqui vamos falar de como melhorar a sua gestão nas finanças, na gestão dos recursos humanos, na melhora do seu resultado final, que é o lucro líquido dos seus negócios. Guará FM é nossa. É daqui. Guará FM 98,1. É nossa. É daqui. Voltamos na Guará FM 98.1. Este é Empreender para as Pequenas Empresas. Eu sou Nelson Fernandes. Participe comigo pelo WhatsApp 6139671212. Estou esperando as suas perguntas. 17 horas 26 minutos. E vamos às notícias de hoje. Os maiores erros do empreendedor individual. Os maiores erros dos empreendedores individuais quando estão tocando seus negócios no Brasil é quando deixam de pagar as guias do microempreendedor individual. É quando não observam o limite atual do faturamento dos R$81 mil por ano. É quando misturam as finanças do microempreendedor individual com as suas contas pessoais. É quando, entre outros erros também, deixam de emitir notas fiscais e registram vendas de terceiros na sua maquininha de vendas a título de favor. O porquê não há explicação, talvez pelo fato de não ter cultura na gestão de negócios e na falta de conhecimento. Meu comentário. Os empreendedores individuais não têm ideia do tamanho das consequências que pode gerar com os erros que eles cometem. Acabam provocando insegurança jurídica nos seus negócios e, de forma involuntária, causam prejuízos até mesmo na sua qualidade de vida, como, por exemplo, na tensão e no desgaste causada pelo fato do órgão público suspender a atividade do microempreendedor individual. Sem contar, não há como esquecer, o desgaste financeiro desnecessário, ou seja, dos acréscimos legais, as multas e juros, essas coisas. E aqui vale a pena registrar o sério problema: descobrir que está atuando de maneira ilegal. E agora vamos falar com o entrevistado do dia, o senhor Robson Santos Robson Santos Cândido, contador com grande experiência, trabalha na profissão de contador há mais de 33 anos, foi conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade, está fazendo mestrado na UNB, Universidade Federal de Brasília, atua nas grandes, médias e pequenas empresas, profissional com P maiúsculo, contador com C maiúsculo. Robson, obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite aceito. Mas sinceramente, muito obrigado mesmo. Seja bem-vindo. Obrigado, Nelson. Boa tarde Kelly, e a todos os ouvintes da Rádio Guará. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Podemos começar com as perguntas? Podemos, vamos lá. Como o assunto a ideia de trazer alguma coisa que possa agregar aos microempreendedores individuais, a primeira pergunta que eu te faço é: por que o governo criou essa figura do MEI
microempreendedor individual? Olha, Nelson, o primeiro motivo, pelo menos foi, vamos colocar assim, a desculpa que o governo deu, foi trazer as pessoas da informalidade para a formalidade, né? Então nós temos ainda no Brasil muitos brasileiros que continuam trabalhando na informalidade, e a ideia do governo era criar uma sistemática de tributos, de impostos, que fosse acessível a essas pessoas. São pessoas físicas, autônomas, que trabalham sozinhas. Então a ideia do governo foi essa, trazê-las para a formalidade. Na consequência, essas pessoas passaram a arrecadar para a Previdência, que a maior parte do que é recolhido na taxa do MEI vai para a Previdência Social. E essas pessoas, elas seriam atendidas pela Previdência de alguma forma, pelos programas de benefício BPC, né? Benefício de Previdência Continuada. Então o governo já teria que dar essa assistência sem que a pessoa recolhesse nada. Então é muito mais fácil recolher um pouquinho por mês e diminuir o rombo da Previdência, né? Mas eu ainda acho que o governo ele acabou deixando de lado o programa, ele criou e largou, ele não acompanha, fica só uma briga com o Congresso que tenta aumentar o valor anual, do limite anual do MEI, mas ele não parou e atualizou, ele só faz atualizar a taxa e não deixa aumentar o limite. Eu acho que deveria dar uma revisão, ter uma revisão sobre o programa para atingir mais pessoas e dar cidadania para elas, porque a partir do momento que ela passa a recolher o imposto e passa a ter acesso aos serviços públicos, ela é mais cidadã. E quando você tem ideia que seria ideal desses 81 aumentar para quanto? Por aí? Depende do escalonamento, né? Eu acho que o correto seria você colocar o microempreendedor individual pagar de acordo com o faturamento dele, aumentar um pouco o limite. Então vamos supor, hoje R$ 89,00 para quem fatura até 81 mil, mas se aumentar para 100, 120 mil, que é a proposta que está no Congresso, aumentaria para 100, 120 reais o valor da arrecadação. E o microempreendedor individual paga menos imposto mesmo? Paga, porque nesses R$ 89,00, R$ 87,00 é para o INSS e R$ 1,00 para o ICMS quando tem e R$ 1,00 para o ISS quando tem. Então, realmente, uma microempresa que está enquadrada no Simples Nacional, ela tendo um faturamento de... Então, vamos fazer um cálculo aqui para ser mais exato. Um prestador de serviço que fatura R$ 6.750, com 6% do Simples Nacional, estaria pagando R$ 405,00 por mês de imposto, contra os 89 do MEI. Então, realmente é menor a arrecadação. É um ganho vantajoso, né? É vantajoso. Legal. Um ganho bem legal. Depois de iniciado o MEI, microempreendedor individual, é vantagem para o microempreendedor continuar toda a vida de seus negócios no MEI? Nelson, na maioria das vezes não. Porque o empreendedor ele não pode se prender ao faturamento, porque ele pode perder muitas oportunidades de crescimento com medo de pagar um pouco mais de imposto, né? Teve vários casos de pessoas que ligam para nós no escritório questionando isso. Se eu tenho uma encomenda para pegar aqui, e tem um caso específico de uma artesã que me ligou, olha, eu tenho uma encomenda para pegar aqui, mas o valor da encomenda seria o equivalente ao limite do MEI. E ela ficou com medo de sair do MEI e acabou não pegando encomenda. Isso atingiu ela financeiramente. Ela teve um prejuízo financeiro com esse medo de empreender mais, de sair do Simples e ir para como microempresa e pagar esses 6%, por exemplo. E você deu o exemplo aí, mas isso acontece com frequência na maioria da... Acontece. No comércio, serviço, acaba o empreendedor, ele se limita ao valor e limita ao valor do faturamento e para de investir, para de fazer propaganda,
para de atender alguns clientes com medo de extrapolar esse limite do MEI. Interessante. Fazendo pesquisa, notei que as empresas do MEI também não gostam de fazer a declaração anual do Simples Nacional. O que pode ocasionar essa ideia na cabeça deles? Como eles só pagam uma taxa mensal, então eles entendem que não são obrigados a declarar a declaração de imposto de renda da pessoa física. Só que a declaração da pessoa física, ela é vinculada ao valor do faturamento. Então, se ele tem o faturamento perto do limite, ele teria que estar pagando e que está fazendo a declaração de imposto de renda da pessoa física, pelo menos até esse ano, porque no MEI nós fazemos um cálculo de parte do que é declarado, faturado no MEI, se declara como rendimento isento não tributável e a outra parte como rendimento tributável. Então essa parte do rendimento tributável, ultrapassando 33 mil no ano, tem que ser declarado. E a maioria das pessoas confundem ou pensam que por ser MEI não precisa declarar a pessoa física, ou acham que tem que pegar todo esse valor de 81 mil reais e colocar como rendimento isento, e não é assim. Pois é, aí você me dá um gancho excelente. E por que eles não investem nesse fazer a declaração de imposto de renda? Por que eles não investem em melhorar, fazer a declaração anual do Simples Nacional? Por que eles insistem em não fazer esses duas obrigações? Legalmente se diz acessórios, mas quase que obrigatórias. Sim. Por que eles não insistem nisso? Há um pouco de falta de cultura, né? Porque quando o programa do MEI foi criado, o governo espalhou que o MEI não precisava de contador. E, infelizmente, o brasileiro, na sua grande maioria, não é instruído. Nós até discutimos aqui uma vez com a Kelly, no programa dela, que o empreendedorismo ele deveria ser discutido nas escolas. Deveria ser iniciado como uma matéria escolar, realmente, para as nossas crianças. Da mesma forma que a educação financeira. Que a partir daí você começa a criar verdadeiros cidadãos, com consciência do que eles podem fazer, qual que é o limite e como pode ser feito. Infelizmente nós não temos isso. Então por isso que eu falei que o governo ele teria que dar uma atualizada no MEI, porque tem muitas falhas, principalmente na execução pelo microempreendedor, né? Talvez pegar o Sebrae, que é um grande parceiro do empresário, e criar vários cursos que sejam acessíveis aos microempreendedores individuais, direcionados a eles para dar esse ensinamento. Novos cursos, educação financeira, para que ele saia do MEI, para que ele tenha a oportunidade de investir, sair do MEI e virar um microempreendedor e, consequentemente, ir crescendo para um médio empreendedor e, quem sabe, um grande empreendedor lá na frente. Só para me deixar bem patenteado para o ouvinte, acho que você explicou muito bem, mas eu vou deixar uma outra pergunta aqui para deixar bem patenteado, um esclarecimento maior e bem mais claro para o ouvinte. Todo rendimento que vem do microempreendedor individual para a pessoa física, ele é todo isento? Não, ele não é todo isento, como também não precisa e não pode ser todo tributável. Porque o valor que é pago na taxa do MEI, ele é da pessoa jurídica, do MEI, do CNPJ. Correto. Então, a pessoa física, o CPF do empresário, ele tem a renda dele, que é parte do que ele recebe no MEI. Então, tem que ser feito esse cálculo, por quem realmente conhece a legislação e entende. Então, você vai pegar a parte do que ele faturou, do que ele teve de notas emitidas, do que ele realmente transacionou financeiramente na sua conta pessoa jurídica, e em cima desse resultado, nós vamos fazer o cálculo para verificar o que é parte tributável e o que é parte isenta, e colocar nos campos corretos na declaração de imposto de renda da pessoa física. Muito bem, mas tem chance desse rendimento que veio da pessoa física, todo o seu resultado ser isento? O resultado, sim. Apesar do governo colocar que o MEI não precisa de contabilidade, se o MEI optar
em contratar uma contabilidade para fazer toda a sua escritura contábil, o resultado da operação do MEI, que seria o que ele realmente vendeu ou efetivamente recebeu, abatendo-se as despesas, o lucro contábil, que é o que nós chamamos, receita menos despesas, pode ser declarado como totalmente isento, o que vai diminuir a sua base tributável. O pessoal do MEI, do microempreendedor, você acha que sabe disso? Eles têm consciência disso? Não, se eu posso chutar que 99% não sabem. Para não falar 100%, mas 99% não sabe. De novo a pergunta, por quê? Questão de cultura mesmo, né? Como o governo falou, você não precisa de contador, ele não foi atrás. A nossa legislação ela é muito confusa. Muito confusa. E não é só uma questão de instrução, né? Eu conheço pessoas que têm MEI, que têm escolaridade alta, né? Nível superior, alguns até com algumas qualificações maiores, e estavam fazendo a declaração errada porque não conheciam a legislação. Porque o empreendedor, ele se preocupa em empreender, em conhecer do seu negócio, né? Ele não tem tempo de conhecer a legislação, por isso que existe a pessoa do contador. Nós nos especializamos, nós separamos parte do nosso tempo, do dia a dia, para acompanhar a legislação. O empreendedor não consegue fazer isso. Então, realmente, ele não vai saber fazer uma declaração da forma correta. O que de alento você passa para o microempreendedor que está nessa fase hoje, ou seja, não cuida da declaração anual do Simples Nacional, não cuida da declaração pessoa física, e completaria com a pergunta assim, quais as consequências que pode dar para ele se ele persistir nesse erro? Olha, o não envio da declaração, sendo obrigado, ele gera multas, né? Multa pela não entrega, como você colocou, declaração acessória, que ela é obrigatória, apesar do nome acessório, mas ela é obrigatória o envio. E também você deixa de estar informando para o fisco a sua evolução patrimonial. Eu gosto muito de usar um exemplo bem simples, que você comprou um carrinho usado por 20 mil reais. Você não é obrigado a declarar esse carro no imposto de renda. Mas o ano que vem você vende o de 20 e compra o de 50. No outro ano vende o de 50 e compra o de 100. Daqui a pouco você vende o de 100 e dá entrada num apartamento. Se você não veio declarando esses valores, a Receita Federal vai chegar e vai falar, você entrou aqui na declaração com um apartamento de 300, 400 mil reais do nada? Cadê o histórico, a sua evolução patrimonial? Então a declaração também serve para isso, né? E também a questão dessa obrigação, o acompanhamento que a Receita, os órgãos fiscalizadores fazem com a sua movimentação financeira. É por aí que eles vão pegar e saber se você estava obrigado ou não a fazer a declaração. Desculpa insistir aí nessa explicação, mas vamos supor, eu já vi um caso, a pessoa veio me perguntar, olha, o rendimento do MEI, o faturamento do MEI anual é 81 mil. 81 mil eu gastei e coloquei lá na minha declaração. Aí eu perguntei ele, mas quando? Você declarou os 81 mil onde? Eu joguei nos isentos. Nos isentos. Está correto esse pensamento dele? Não está correto. Ele só pode colocar em isento o que a legislação prevê, né? Ou, repetindo o que nós falamos anteriormente, se tiver uma contabilidade regular, aí sim, ele consegue separar e colocar efetivamente o valor que ele teve de resultado, de lucro, como isento. Aí a diferença entre o que ele faturou e o isento é a parte tributável. Pois é, mas nesse caso aí, por exemplo, só de bate-pronto ele já pagou imposto, a empresa pagou imposto, né? Seria 81 menos o imposto dele, né? Sim, pelo menos isso. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. E se ele tiver salário do patrão, é tributado também? Aí teria que somar. Então vamos supor que ele está registrado com o salário mínimo, né? Hoje 1.612. O salário mínimo ele não é tributado. Então pelo salário mínimo ele não é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física. Mas se ele tem um MEI, que é legalmente permitido, né, não tem nada que atrapalhe
que impeça ele ter o MEI e ter carteira assinada, ele teria que juntar esses dois rendimentos. Então, muito provavelmente, na junção desses dois rendimentos, ele passa a ser obrigado a declarar o imposto de renda e ter todas as consequências, vamos colocar assim, da declaração de imposto de renda pessoa física, o que pode gerar um pagamento de imposto no final do ano. Pois é, e com a vinda a tabelinha de R$5.000, com a vinda da tabelinha de R$5.000, se ele retirar R$5.000, ele vai ser isento na tributação? Se a soma dos dois valores der 5 mil por mês, sim, ele é isento. Tá. Pela experiência que você tem no mercado, que eu sei que é larga experiência, qual a primeira iniciativa que, no seu ponto de vista, o governo tem? Você disse aí, melhorar o faturamento de 81, como está no projeto 120, mas tem mais alguma coisa que além do faturamento pode melhorar a vida dos empreendedores? E para quem está nessa fase de não estar cuidando disso, que dica você dá para eles? Eu acredito que o governo possa liberar mais recursos, né, financiamentos específicos para o MEI, com valores subsidiados, para que o MEI possa investir realmente, sem ter medo, né? Que ele possa comprar equipamentos para prestar um bom serviço, que ele possa comprar produtos para fazer uma boa venda, produtos em quantidade maior, para ter um menor custo na aquisição e ter um retorno, um lucro maior na sua venda. O governo ele tem ferramentas para isso. Por isso que eu acho que ele tem que olhar com um olhar mais crítico e mais cuidadoso, com mais carinho para o MEI. E o MEI, o recado que a gente pode dar é que ele realmente verifique os valores do seu faturamento anual, confirme, se ele tiver dúvida, ligue, procure um profissional de contabilidade para realmente confirmar se ele vai ser obrigado a fazer a declaração de imposto de renda ou não, para não correr o risco de cair na malha e ter problemas maiores lá na frente, com pagamento de multas e tudo mais. É fato os MEIs se juntarem e fazer compras com o fornecedor com o objetivo de conseguir melhores preços? Sim, fazer uma associação, mesmo que não tenha um CNPJ, mas uma organização de MEIs, e juntando para negociar uma compra com um volume maior, desde que saia a nota fiscal individualizada, né, para cada MEI, é válido, é bem interessante você negociar dessa forma. Porque nós sabemos que o fornecedor, quanto maior o volume de compra, de venda dele, maior é o poder de barganha, de negociação com o valor a comprar, a pagar daquela mercadoria. Como você viu na notícia ali, eles não gostam de emitir nota fiscal. Sim. Me fala um pouquinho aí de vantagem e desvantagem na emissão da nota fiscal. A vantagem da emissão da nota fiscal é que ele começa a ter um maior controle, né, de quanto que ele está emitindo, quanto que ele está recebendo. E a desvantagem que não é a não emissão da nota fiscal que desobriga ele do limite, né? Que o governo fala que o valor do faturamento é o que ele recebeu pela venda ou pelo serviço, independente se ele emitiu nota fiscal ou não. Então a ilusão de que não vou emitir nota fiscal para não ultrapassar o limite é uma mera ilusão. Ô Rob, você sabe que esse assunto é muito extenso. Acho que se nós formos discutir aqui sobre esse assunto, eu acho que vai tomar a tarde inteira, tá? Não só tarde, né? Porque ele vai ter que fazer uns plantões aqui. Então, voltamos daqui a pouco para encerrar o nosso programa, mas muito obrigado. E hoje falamos dos erros cometidos pelos microempreendedores individuais. E aqui apresentou o programa Nelson Fernandes, seu contador e gestor especializado em agregar valor nos seus negócios. Vou ficando por aqui e meu telefone de contato é 3363-3599. Muito obrigado, Nelson, pelo convite, Kelly, por nos receber, e estamos à disposição para recebê-los. E se quiser nosso contato, nosso Instagram é @ourives_contabilidade. Boa tarde a todos.